Olá pessoal, mais um vídeo do História para o Enem. Hoje falaremos sobre a hiperinflação alemã, que ocorreu nos anos 20, né, da Alemanha. A inflação alemã de 1914 a 1923 teve um início discreto, movendo-se a uma vagarosa taxa que variava de 1 a 2%. No primeiro dia da guerra, o Reichsbank alemão, como todos os outros bancos centrais das nações beligerantes, suspendeu a conversão de papel moeda em ouro, com o intuito de impedir que suas reservas se esgotassem. Como todos os outros bancos, o Reichsbank ofereceu assistência ao governo central no financiamento do esforço da guerra. Como impostos são sempre impopulares, o governo alemão preferiu pedir emprestado as quantias ao invés de ter de aumentar substancialmente seus impostos. Nesse objetivo, ele foi prontamente auxiliado pelo Reichsbank, que simplesmente passou a comprar a maior parte dos títulos do Tesouro. Assim, uma porcentagem crescente da dívida do governo foi parar nos cofres do Banco Central. Equivalente de papel-moeda impresso sem qualquer laço, acabou como dinheiro vivo em posse do público, ou seja, o Banco Central estava monetizando a crescente dívida do governo. Ao final da guerra, a quantidade de dinheiro em circulação havia quadruplicado e os preços haviam subido 140%. Entretanto, o marco alemão não havia sofrido mais do que a libra britânica. Estava um pouco mais fraco do que o dólar americano, porém mais forte do que o franco francês. Porém, 5 anos depois, em dezembro de 23, o Reichsbank já havia emitido 496 quintilhões de marcos, fazendo com que cada cédula valesse 1 trilionésimo do que valia em ouro de 1914. Como pôde uma nação europeia que se orgulhava do seu alto nível de educação e cultura erudita sofrer tão vasta crise econômica, completa e abrangente destruição do seu dinheiro? Assombroso, praticamente cada bem e serviço estava custando trilhões de marcos. O dólar americano estava cotado a 4,2 trilhões de marcos e o penny, moeda de 1 cent americano, custava 42 bilhões de marcos. Quem iria infligir nessa grande e perversa tamanha devastação econômica, social e política, não apenas para a Alemanha, mas também para o mundo? Seriam os vitoriosos da Primeira Guerra Mundial que, em uma vingança diabólica, devastaram o país derrotado através de ruinosas manipulações financeiras e pilhagens. É difícil, pois cada marco era impresso por alemães e emitido por um banco central gerenciado por alemães e um governo puramente alemão. Eram partidos políticos alemães, tais como os socialistas, o Partido Católico de Centro, os democratas, formando várias coalizões governamentais, os responsáveis exclusivos pelas políticas que conduziam, mas é claro que admitir a responsabilidade por qualquer calamidade não é algo que se deve esperar de qualquer partido político. O raciocínio que levou esses partidos a inflar a moeda nacional a taxas tão astronômicas é de interesse não apenas dos historiadores econômicos, uma vez que é um revelador das justificativas utilizadas para a destruição monetária. As doutrinas e teorias que levaram à destruição monetária alemã têm desde então causado destruição em muitos outros países. Na verdade, eles podem estar ativas nesse exato momento em todo o mundo ocidental. No nosso parecer, 4 doutrinas ou teorias incorretas guiaram as autoridades monetárias alemãs durante aqueles perniciosos anos. Não há inflação na Alemanha. O mais incrível sofisma econômico promovido por financistas, políticos e economistas foi um esforço para mostrar que não havia inflação monetária e nem inflação de crédito na Alemanha. Esses especialistas admitiam de imediato que a quantia nominal de papel moeda em circulação de fato era enorme, mas argumentavam que o valor real de todo o dinheiro em circulação, isto é, o valor em ouro dos preços dos bens e serviços, estava muito menor do que antes da guerra e abaixo do que aqueles praticados por outros países industriais. Então, o ministro das Finanças, o Dr. Helfrich, garantia repetidamente à sua nação que não havia inflação na Alemanha, uma vez que o valor total da moeda em circulação, quando mensurado em ouro, estava coberto pelas reservas no Reichsbank, a uma razão muito maior do que antes da guerra. O presidente do Reichsbank, o Dr. Havenstein, negava categoricamente que o Banco Central havia inflado a moeda. Ele estava convencido de que o Banco Central havia seguido uma política restritiva, pois seu portfólio valia em marcos redimíveis em ouro menos da metade do que havia em
1913. O professor Julius Wolff escreveu no verão de 22, proporção à necessidade, que havia menos dinheiro circulando agora na Alemanha do que antes na guerra. Essa declaração pode causar surpresa, mas é correta. A circulação é agora 15 a 20 vezes aquela dos dias anteriores à guerra, enquanto os preços subiram 40 a 50 vezes. Similarmente, o professor Elster assegurou que seu povo de que, por mais enorme que fosse o aparente aumento de circulação de papel moeda em 22, na realidade, os números mostram um declínio. O Departamento de Estatística até mesmo calculou os valores reais da circulação per capita em vários países. E essa pesquisa também concluiu que havia uma escassez de moeda na Alemanha. Os indivíduos alemães estavam portando menos moedas, mas uma considerável inflação de marcos no exterior. É claro que essa fantástica conclusão concebida pelas autoridades monetárias e pelos especialistas trouxe nefastas consequências para milhões de pessoas. Através de sofismos tortuosos, ele simplesmente removeu qualquer responsabilidade individual pelo desastre e, consequentemente, removeu todos os limites à emissão de papel moeda. A fonte desse monumental erro provavelmente está na ignorância a respeito de um dos mais importantes determinantes do valor da moeda, a atitude das pessoas em relação ao dinheiro. Por qualquer razão, as pessoas podem alterar a quantidade de dinheiro que querem guardar consigo em seu efetivo encaixe. O aumento do efetivo encaixe de muitas pessoas tende a aumentar o valor da troca do dinheiro. Uma redução do efetivo de caixa tende a diminuí-lo. Assim, para alterar radicalmente seu efetivo em caixa, os indivíduos devem ter motivos persuasivos. Eles naturalmente vão aumentar suas reservas sempre que perceberem que o valor do dinheiro vai subir, como por exemplo em uma depressão. E eles vão reduzir sua reserva sempre que esperarem um declínio no valor do dinheiro. Durante a hiperinflação alemã, eles reduziram suas reservas ao mínimo absoluto, até que finalmente passaram a evitar qualquer posse do dinheiro. É óbvio que os preços dos bens então subir mais rapidamente e que o valor do dinheiro vai se depreciar mais rápido do que sua taxa de criação. Se o valor do efetivo em caixa individualmente declinar mais rapidamente do que a taxa de impressão monetária, o valor do estoque total do dinheiro também vai se depreciar mais rápido do que essa taxa. Isso é também compreendido que até mesmo os economistas matemáticos enfatizaram a velocidade do dinheiro em suas emoções e nos cálculos do valor do dinheiro. Mas as autoridades monetárias alemãs estavam alheias a esses princípios tão básicos da inflação humana. Imediatamente após a guerra, o governo alemão, sob a liderança do Partido Socialista, iniciou uma política de pesados gastos com saúde, educação e assistencialismo. As demandas sobre o tesouro já eram extremamente intensas por causa dos gastos com a desmobilização militar, das exigências do armistício, das desordens oriundas da Revolução e dos atordoantes déficits das indústrias que foram nacionalizadas, principalmente as ferrovias, os serviços postais, a tecnologia e os telégrafos. Pessoal, agradeço a todos que viram o vídeo, peço por gentileza que se inscrevam no canal e também peço por gentileza que surgiram mais temas para o canal para eu poder comentar aqui com vocês. Muito obrigado a todos que assistiram.